Em entrevista ao programa Bola da Vez, da ESPN, Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, e Rui Costa, executivo do departamento, comentaram a situação de James Rodrigues. Vamos acompanhar as aspas de Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, falando sobre a situação do colombiano. Ele disse o seguinte, abre aspas, ele é o James, mas respondendo outro aspecto do questionamento, o James vai se adaptar ao São Paulo. Ele precisa se adaptar ao São Paulo, como o Lucas se adaptou ao São Paulo e como todos os atletas que chegam acabam se adaptando ao São Paulo, por uma questão de princípio, porque ninguém é maior que o São Paulo. No perfil do nosso elenco hoje, todos querem ser titulares, né? Não se conquista nada apenas com 11 titulares. Nós temos em torno de 75 jogos na temporada. No ano passado foram 70 jogos, se não me falha a memória. É impossível jogar com um elenco de 11, 12 jogadores. Nós temos um grupo hoje no qual todos terão oportunidade desde que conquistem tecnicamente esse espaço no time. E o Rui Costa ainda completou. Abre aspas, ele, James, precisa se adaptar não só ao clube, mas também à liga que ele está, ao fato de que se joga a cada 72 horas, ao fato de que nós fazemos deslocamentos de um país continental e se sai de uma temperatura baixa para uma temperatura alta e que os padrões de gramado não são necessariamente os mesmos. Então, o processo de adaptação do James ao futebol brasileiro é muito mais amplo do que simplesmente ele buscar a titularidade. Vamos dizer que o James não entregue todo o esperado dentro de campo. O que ele já nos entregou já é muito. O James já mudou o patamar do São Paulo na contratação. O James nos gerou muitos recursos a partir da chegada dele. Então, se no campo ainda não tivermos o rendimento esperado, porque ele passa por um processo físico, é um atleta excepcional, ele é um dos primeiros a chegar no CT, trabalha muito, se dedica muito aos treinos. Então, nós não temos nada a falar sobre o James. Fecha aspas, Rui Costa, em entrevista a ESPN, falando sobre o James Rodrigues e essa adaptação. E engraçado que ele fala bastante do James e no final ele fala assim, não temos nada a falar sobre o James, trabalha muito. Mas já falou bastante coisa. Que o São Paulo está acima do James Rodrigues, que ele tem que entender que ninguém está acima da instituição São Paulo, que ele tem que entender a liga onde joga. Nessa virada do ano, um rumor ou outro ali dentro do São Paulo deixava uma dúvida no ar sobre o que seria o ano de 2024 do James Rodrigues, se de repente ia sair do São Paulo. Pelo visto vai ficar, está trabalhando aí para fazer a sua estreia na temporada. Mas o que falar, o que comentar dessas declarações do Rui Costa, Mauro César? Ele tem razão sobre o James Rodrigues. A gente também tinha informação que ele queria ter jogado a final da Copa do Brasil, o Dorival não colocou ele em campo, estava acabando de chegar, né? Estava se adaptando ainda ao elenco do São Paulo. O que falar sobre as declarações do Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, sobre o James Rodrigues? O São Paulo procurou um problema desnecessário, contratou um jogador pela grife para tentar causar um impacto. Ele não foi necessário nas finais da Copa do Brasil, então o título mais relevante que o clube queria conquistar há tanto tempo foi conquistado sem a participação dele. Ele até agora não se justificou como grande atração, né? Qual a grande atuação no jogo relevante? Não teve até agora. Aí fica machucado, isso também não é novidade, fora de forma, ele é assim há quanto tempo? Não se discute o talento dele, a capacidade técnica. Mas é óbvio que a questão física e a sua instabilidade não é novidade para ninguém. E o São Paulo fez uma aposta. Na época, o questionamento que se fazia, eu perguntei até uma pessoa de São Paulo, mas com base em que vocês contrataram o James e estão agora tão seguros de que vão poder contar com ele? Não joga, vive machucado. Não, ele vai fazer isso, aquilo outro, fizemos aqui uma análise. É bom. Isso aí é que nem a história do Palmeiras, afirmando que o problema não é o gramado sintético naquela nota. O problema não é o gramado sintético, é esse gramado. Será? Essa discussão é muito mais ampla. O problema não está resolvido. Quem disse que o James está bom, agora vai jogar tudo, não vai se machucar mais? Ninguém pode falar isso, gente. Então o São Paulo ele embarcou numa aventura por vaidade, eu achei, e desnecessária. Repito, se ele conseguisse aparecer em determinados jogos, até falei isso na época, como o Renato Augusto era no Corinthians, poderia ser interessante. O cara que entra em alguns momentos para resolver. Hoje, por exemplo, jogo lá em Itaquera, nunca venceu naquele estádio, São Paulo, aí entra o James e faz 2 jogadas, 2 gols, ganha o jogo São Paulo. Pô, marcou presença. Entra num pedaço do jogo contra o Palmeiras, dá uma assistência, o São Paulo ganha a Supercopa. Ou num jogo, no outro e tal, participa de uma... Não aconteceu ainda. Pode ser que aconteça. Então, ou se insiste com ele, ou então, sei lá. O detalhe, né? Na época, a informação que circulou, quando da contratação, foi de que não seria muito caro,
mas tinha luvas para o ano seguinte. Já estamos no ano seguinte, 2024. Então ele vai custar um dinheiro, cara. Não deve ser barato, não. O camarada que estava jogando no Oriente Médio e jogou em grandes clubes da Europa, dificilmente voltaria à América do Sul para ganhar um salário módico. Então, é um jogador que deve ser caro, pelas luvas, sei lá mais o quê. São Paulo acho que embarcou de forma desnecessária nessa quase aventura. Agora fica essa situação, que o jogador quer jogar, não joga e tal. E o pior, o técnico agora é um técnico que precisa ser protegido e não ter que ter embate com o jogador medalhão. A pior coisa que pode acontecer para um rapaz como o Carpini, que está chegando agora, que é muito novo, são da mesma idade quase, né? Os dois. É um pouquinho mais velho que o jogador. O que pode acontecer, seria muito ruim ele ter que bater de frente, tipo, barra o cara, não escala o cara e o cara torce o nariz e reclama. Acho que cabe ali, nesses momentos, aos dirigentes, ao Belmonte, ao Rui Costa, ao Casares, a todos eles, ao Muricy, blindar o rapaz. Você contrata um técnico jovem, gente, você tem que proteger desses embates desgastantes com jogadores que são estrelas, que não gostam não aceitam ficar no banco, esse tipo de coisa. Que é uma outra situação, né? Ou seja, você bancou, eu acho legal. Pô, técnico jovem, vamos dar uma oportunidade, sai da mesmice, maneiro, legal. Mas tem que entender, um técnico com esse perfil, numa dividida com um jogador medalhão, ele pode se dar mal, porque ele não tem casca. Então quem tem que dar proteção são os dirigentes. Aí o Rui Costa pode entrar em ação. Estava até olhando aqui a diferença de idade de 7 anos do Rames para o Carpini, né? Carpini tem 39, o Rames tem 32. E o Rafinha tem 38. O Rafinha tem 38. E o Carpini chegou a jogar com o Wellington Rato e jogou com o Rafael Goleiro também, né? Chegou a jogar, né, na sua época de jogador com 2 atletas que fazem parte desse elenco do São Paulo. O Vanderlei Nogueira tá aí. O Rames Rodrigues, que chegou com muita pompa, grande contratação. Depois chegou uma outra grande contratação, o Lucas Moura. Esse chegou jogando e ganhou o espaço dele. E o Rames Rodrigues está aí ainda tentando se firmar, se adaptando, tentando encontrar forma física, Vanderlei. O Lucas foi a contratação que deu certo, né? Contrataram para ganhar a Copa do Brasil e o São Paulo ganhou a Copa do Brasil e todo mundo sabe que ele deu uma turbinada no time de São Paulo. Foi o diferente do time de São Paulo naquele momento, a partir do momento que chegou. E se ele tiver em forma e ele tiver realmente em condições, eu acho que ele deverá ser o jogador mais importante do São Paulo na temporada, né? Com relação ao Lucas é isso. Com relação ao Rames, ele não jogou o que o São Paulo esperava até agora, tem qualidade, é verdade, mas nesse pronunciamento do Rui tem 2 partes aí, né? A primeira é quando ele expõe o descontentamento do Rames. Descontentamento por não estar sendo mais utilizado. Pelo menos eu entendi assim. Mas ele não está sendo mais utilizado porque ele não está bem fisicamente. Enfim, às vezes que entrou não agradou. Enfim, e o técnico tem que ter essa liberdade de não utilizá-lo enquanto não achar que ele está bem para jogar, né? Embora seja um jogador importante, um jogador que foi contratado para ser titular, mas não é o caso enquanto ele não tiver em condições. Essa é a primeira observação. A segunda é a expectativa do Rui, dizendo que todo mundo espera que ele se adapte, ele precisa se adaptar ao tamanho do país, ao número de jogos, enfim, uma adaptação à vida, né, aqui em São Paulo, aqui no Brasil, e é uma expectativa. Se essa expectativa vai ser atingida, a gente não sabe. Eu acho que o São Paulo tem que ter essa expectativa, porque investiu. Tem que torcer muito para que isso aconteça. Mas com relação ao treinador, eu concordo. Tem que prestigiar o Carpini. Aliás, quando ele chegou, nós falamos isso aqui, todos nós. Ele é um treinador que é jovem, né? Ele chega ao São Paulo com 85 jogos na carreira. Ele tem 85 jogos e chegou num grandão. Muita gente comparou naquele momento também a juventude, digamos assim, do Abel Ferreira quando chegou, né? O Abel Ferreira chegou com 41, não é, Pedro? Isso. Chegou com 41 e chegou com quase 400 jogos na carreira. Então, a gente tem que pesar isso. O Carpini, eu acho que tem muito potencial, mas precisa do comprometimento dos jogadores. Quando eu falo isso, é aquele... não é o modo banana que o Mauro César fala aqui, mas é o modo nariz torcido. Ele precisa... o elenco precisa evitar o modo nariz torcido. E a diretoria tem que detectar, se isso acontecer, prestigiar o treinador. É isso.
Bruno Prado, o que falar aí do Rames Rodrigues e dessas declarações do Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo? O Rames realmente é uma situação que parece mais complicada, né? Ele é um jogador caro, veio num contrato de 2 anos, né? Então ele tem contrato até o meio de 2025, né? Ele chegou no meio de 2023. Quando chegou era meio de temporada, então ele não estava na sua melhor condição. O time se encaixou para a reta final da Copa do Brasil sem ele, ganhou. Sem ele nem participou dos jogos, ele estava já disponível para o segundo jogo contra o Corinthians e para os 2 jogos contra o Flamengo, ele nem entrou nesses jogos. Então ele estava no elenco, mas ele nem jogou na Copa do Brasil. Esse ano era um ano assim, começa do zero, pré-temporada, férias, pré-temporada, e ele ainda não jogou. Fica essa dúvida, né? Esse ano, na teoria, era o ano. Tudo bem, ano passado chegou já com o ano em andamento, então não estava no mesmo nível que os outros, não jogou tantas vezes quanto o esperado. Mas esse ano é um ano que se espera que ele jogue e a expectativa não é tão boa. E uma outra questão, aí vem a questão de contratar pelo nome. Tem muitos, e isso o Carpini vai ter que se virar ali, porque tem muitos jogadores mais ou menos para a mesma faixa de campo. O São Paulo, com o Carpini, ele joga ali num 4-2-3-1, né? 2 volantes, uma linha de 3 e um centroavante. O Rames, ele, onde poderia encaixar, é centralizado ali, atrás do centroavante. Para jogar ali, você tem também o Luciano. O próprio Lucas jogou assim ano passado, esse ano no único jogo que fez jogou na ponta esquerda, mas no ano passado na Copa do Brasil ele jogou ali. O Galopo joga ali. Então o São Paulo tem pelo menos 4 opções para essa posição, que é a posição onde o Rames pode se encaixar. E os outros estão melhores que ele. Ele ainda não jogou esse ano, os outros estão jogando. Ano passado o Lucas foi melhor que ele, o Luciano foi melhor que ele, o Galopo estava lesionado, voltou esse ano e voltou jogando bem. Então ele começa, a princípio, atrás de todos esses numa disputa, né? Colocando que o Lucas vai ser utilizado pelo lado do campo. Tem o Luciano, o Galopo e o Rames. Claro que o Rames tem muito mais qualidade que o Luciano e o Galopo, mas isso é uma coisa na teoria, olhando toda a carreira do jogador. Mas na prática, até agora no São Paulo, ele não mostrou mais que esses caras. E aí, no momento que o Rames estiver à disposição, o Carpini vai ter que escalar quem está melhor. E ali, realmente, ele vai precisar de uma blindagem da diretoria, a diretoria apoiá-lo. Por isso também, aí falando particularmente para o treinador, que é um jovem, é importante que o São Paulo tenha um bom desempenho nessa semana de clássicos, porque para um jovem treinador é importante que ele consiga os resultados nos jogos mais importantes, para aí sim as pessoas darem um pouco de sossego para ele. Infelizmente é uma coisa invertida, principalmente quando é um cara novo. Ele primeiro tem que ganhar para depois ter tempo de trabalhar, não é o contrário. Ele trabalha e os resultados vêm. Se o trabalho dele for bom, os resultados bons chegam. Mas normalmente é o contrário com o treinador mais jovem. Ele tem que ganhar para... Não, agora sim, sabemos que esse cara serve. Aí dá um tempo para o cara trabalhar. E aí não é nenhuma coisa interna. Acho que internamente está tudo bem. A diretoria contratou o Carpini. É mais externa. Perde o clássico hoje, perde domingo, começa uma cornetagem. E as diretorias de futebol aqui do Brasil normalmente são muito suscetíveis às cornetadas que vêm de fora. Então, para o Carpini, não só por essa questão do Rames, mas para ele poder trabalhar em paz, é importante que o São Paulo tenha um bom desempenho nos 2 clássicos dessa semana.